Só lembrando que o Carlos e a Andréia hoje estão no culto de ação de graça do irmão do Carlos, né? Eles falam, pastor, permita ele estar lá, vai ter o culto lá e ele vai estar agradecendo a Deus pela cura que Deus deu à vida dele, um processo difícil, mas foi vencido. E eles estão lá participando, também cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. Palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 3, convido a abrir. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estaremos lendo, que o Espírito Santo possa estar ministrando ao teu coração em nome de Jesus. Versículo 7 de Hebreus 3 diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, quando me aprova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles me conheceram, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar. Pai amado, nós acabamos de ler a palavra a ser ministrada à sua igreja nessa noite. E te pedimos, ó Deus, fala conosco, direciona as nossas vidas, opera em nosso favor, revela no íntimo do nosso ser a tua vontade nessa noite. Que teu poder seja manifesto, que a tua voz nos alcance, o mais íntimo do nosso ser, e nos faça ser como tu és. Nos faça ser filhos de Deus vivo. Nos faça trilhar caminhos de vitória que só tu tens para nós. Nós oramos a ti e pedimos, fala conosco, Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema dessa mensagem, nesse domingo, segundo domingo, mês de junho, um bom coração. Nosso tema é um bom coração. Nós vivemos, igreja, num tempo em que
existe muita preocupação com a saúde do coração físico. É recomendado que pelo menos a cada 6 meses você visite um cardiologista, que você faça pelo menos exames laboratoriais, dá uma olhada no sangue, ver como está a glicose, colesterol, HDL, LDL, né? É recomendável que você tenha atenção para este órgão que é tão importante, que é a bomba do nosso corpo. É ele que irriga o nosso corpo com o sangue, que é o fluido necessário para que a vida permaneça nesse corpo carnal. E quem faz esse fluido correr nas nossas veias é o nosso coração. Então há uma preocupação muito grande e correta com a saúde do coração físico, desse que está batendo aí agora com pum, né? O coração do crente, ele não bate, ele adora, né? Ou essa, né? Bota aí. Aí, por isso existem aí, as campanhas são feitas, né? Campanhas contra o colesterol, as pessoas falando para você fazer uma alimentação equilibrada, as pessoas dizendo que você tem que fazer um exercício físico, né? Você chega lá no cardiologista e diz: como está o exercício? Aí, às vezes, quando você... Hoje eu ainda posso falar que eu estou fazendo umas caminhadas, né? Mas eu chegava lá: doutor, não tem exercício físico não, você faz aquela vergonha, né? Sempre pergunto, né? Como é que está o exercício? E assim se cuida da saúde do coração natural. Mas e o nosso coração espiritual? Como ele está sendo cuidado? O nosso coração, que você não ouve o bater dele, mas que você vive os sentimentos dele. O nosso coração espiritual. A palavra do Senhor que nós lemos fala a esse coração. A palavra de Deus diz hoje: se ouvirem a voz, não endureçam o coração. O coração espiritual. O coração que é alvo de Deus. O coração que Deus quer tratar. E aí é uma diferença, porque o coração natural a gente vai lá e dá uma olhada nele a cada 6 meses. Ou um ano. Depende aí como está cada um. Mas o coração espiritual é aquele que Deus dá para ele atenção todos os dias. Olha a diferença. Todos os dias Deus está dando atenção a esse coração. Ter um bom coração é a nossa mensagem nessa noite. E o que é ter um bom coração? Certamente você já ouviu alguém dizer: aquela pessoa tem um bom coração. Já ouviu alguém falar isso? Já? Ah, fulano tem um bom coração. Ciclano tem um bom coração, né? Beltrano tem um bom coração, né? Fala outro nome esquisito aí. O esquisito tem um bom coração, né? Mas o que é ter um bom coração? Ter um bom coração é você fazer bem a alguém em algum momento? Ter um bom coração é você salvar um animal na hora que ele está precisando do socorro? Quem é aqueles que têm a capacidade de amar muitos animais, né? Tipo o pastor Alessandro, assim. Pelo amor de Deus, é muito animal, muito cachorro.
Ontem ela viu os gatinhos lá no local lá. Ah, mas se eu estivesse morando aqui, eu ia dar comida para esse gatinho todo dia. Estou com fome. Ela pegou na comida dela e começou a dar para os gatinhos lá. Estou com fome. Isso é ter um bom coração. E como se identifica um bom coração? Um bom coração é aquele que vai lá no cardiologista e coloca no eletro, e quando sai ele diz assim: 100%, esse é o bom coração. Bom coração é aquele que você faz um ecocardiograma, Doppler, não sei das quantas, e passa aquele ultrassom no teu peito, a pessoa fala: não, você está de parabéns, está legal, né? O coração está bom, né? Esse é o bom coração. Eu quero dizer o seguinte nessa mensagem: um bom coração é aquele que ouve a voz de Deus. Pastor, para mim isso é novidade, porque eu não sabia que o coração tinha ouvido. Coração espiritual, para ser um bom coração, tem que ter a habilidade de ouvir a voz do Senhor. De não só ouvir a voz do Senhor, mas também de confiar nas promessas dele para nós. Hoje nós acabamos de ouvir aqui um testemunho que confirma que as promessas de Deus para nós vão acontecer. Amém. Aleluia! Amém. Esse é um bom coração. Um bom coração é aquele que se mantém firme em fé. Sim ou não? A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como Deus vai se agradar do seu coração se o seu coração ele é um coração que se abala toda hora, que enfraquece, que se esvai? Um bom coração é aquele que se mantém firme em fé. Um bom coração é aquele que se mantém na comunhão diária com Deus. Eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa e ele disse que a mãe dele mora numa cidade tal. Nessa cidade tem festa junina e as pessoas vinham de longe para estar nessa festa. Aí a mãe dele teve a solicitação de 2 homens para se banhar. Eles estavam lá na festa, não tinha lugar para eles tomarem banho, era uma cidade pequena, sem recursos, sem estadia. Muitos dormiam às vezes em tendas, em carros, só para participar lá da festa. E ele queria tomar um banho, e não tinha lugar para tomar banho, e ele disse: olha, nós podemos tomar um banho, a senhora permite? Ela falou: lógico, pode entrar, nem conheci os caras. Entra aí, toma banho, não sei o que, toma banho, beleza. Enquanto eles tomavam banho, ela fez um café, preparou um café gostoso para eles. Aí quando eles saíram, eles tomaram café, ficaram felizes. Ela disse: antes da gente tomar um café, vocês me permitem fazer uma oração? Ele orou com eles. Ok. Ele disse: não, nós vamos para a festa, não sei o quê. E depois vocês vão dormir onde? A gente vai dormir no carro ali. Ela disse: não, dorme aqui na minha casa. E eles pensam assim: essa é doida mesmo, dorme na minha casa. Não, mas a gente vai chegar tarde, a gente vai incomodar a senhora. Não tem problema não, meu filho. Leva a chave. Aí eles foram, dormiram na casa dela. Foi no outro dia, teve outro momento, ela disse, de alimento e tal. Não me recordo se era café ou almoço. Ela: mas antes
Me permita, vou ler a palavra de Deus. Vou ler a palavra de Deus para eles. Não era 2, não era 3. O resultado final disso tudo, desses 3, 2 se converteram a Jesus e servem a Jesus. Estão indo com Deus. Coração bom é aquele que ouve a voz de Deus e confia nas suas promessas. Aí teve um dia que ela estava em casa. Aí chegou alguém, bateu na porta dela com um caminhão parado e disse: olha só, é dona fulana e tal. Sou. Olha, eu vim trazer aqui, por ordem de fulano, ele esteve aqui na sua casa, a senhora tratou muito bem. Ele é dono de uma rede de imóveis e tal. Eu trouxe aqui esse caminhão de imóveis aqui para botar na sua casa. Roubei a casa dela todinha. Um coração bom é um coração que ouve a voz de Deus, que crê nas suas promessas. Ela pediu alguma coisa? Mas Deus reconhece o coração bom, Deus abençoa o coração bom. E a maior bênção não foi um caminhão cheio de imóveis, a maior bênção foi 2 almas serem salvas do inferno. E depois, um desses ainda encontrou com o filho dela e agradeceu também ao filho dela por tudo que ele viveu ali. Em certa parte você pensa assim, isso é coisa de louco. De outra parte você entende assim, isso é ação de Deus para ganhar alma. Veja que coisa. Deus não rouba esse coração, amém? Então o coração bom é aquele que se mantém firme na fé, é aquele que tem uma comunhão com Deus diária. Você recebe alguém na sua casa, vai almoçar contigo, não deixe de orar. Ah, pastor, mas não é crente. Não importa, é na casa de crente. Tem que orar. É assim que se faz. É assim que se faz. E não duvide que um dia que você for almoçar na casa dele, na hora que você sentar à mesa, ele vai falar assim: você pode orar? Sim ou não? Amém. E aquela mulher, através daquela oração, através daquela leitura bíblica, ela ganhou 2 almas para Jesus, saqueou o inferno e deixou o céu mais habitado. Isso é um bom coração. O bom coração dela não foi notado pela caridade de dar a eles banho e dormida. Principalmente o bom coração dela foi notado pela direção de Deus de oferecer a eles o caminho da salvação. Entende? A diferença de corações que é esse nome. Coração bom é aquele que se mantém em comunhão diária com Deus, sem se endurecer por incredulidade. A incredulidade é uma armadilha para impedir a vitória. Quando o profeta diz para uma mulher que tinha 2 pedaços de lenha e um pouco de farinha para fazer um bolo, comer que seu filho morrer, diz para ela: sim, mas faz um bolo pequeno primeiro para mim. Se aquela mulher não tivesse fé e não fizesse, ela não ia ver milagres de Deus na vida dela. Não podemos ter, queridos, um coração longe de Deus. Coloca para a gente o versículo 7, por favor. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, 8, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, 9, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos.
O nosso coração não pode estar longe de Deus, para que ele seja um bom coração. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração como foi lá no deserto, como foi com o povo que eu tirei da terra do Egito. Aqui nós vemos um relato sobre um momento de batalhas travadas com corações afastados de Deus, que por mais que estavam vendo o poder de Deus bem aos seus olhos, ainda assim conseguiam estar longe. Teve a contenda, teve as águas de Massá e Meribá. Eles viram a rocha verter água, e ainda assim o coração deles estava longe de Deus. O coração endurecido, o coração afastado, o coração que resiste à voz de Deus é um mau coração. Um coração que se recusa a obedecer. O melhor caminho da vitória é a obediência. A palavra do Senhor, através do seu profeta, para a saúde, o melhor é obedecer do que sacrificar. Quem não obedece sofre consequências. É possível frequentar na igreja, é possível ouvir pregações e mesmo assim viver com o coração endurecido. O coração que está longe de Deus, ele se torna insensível à sua presença. Precisa ser amaciado. Coração duro não é sinal de força, mas é um sinal de morte espiritual iminente, muito próximo. Coração duro, coração distanciado do Senhor, é uma dor no peito espiritual que pode levar a um infarto grave, fulminante. Muitos hoje em dia têm ignorado os sinais do Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado à igreja. O Espírito Santo tem revelado à igreja a voz de Deus. Muitos têm ignorado, e muitos têm até fugido dela. Estão com bloqueio dos ouvidos do coração. Estão distanciados da voz do Espírito Santo. Um mau coração, igreja, é um coração que não entra no descanso. No versículo 10 a 11 está relatado isso. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Como igreja, precisamos cultivar um bom coração, para que o nosso maior objetivo seja alcançado. E olha, o maior objetivo da igreja não é o que nesse mundo ela pode alcançar, embora eu creia que Deus tem bênçãos para nós nesse mundo, mas o maior objetivo da igreja é um dia estar morando com Jesus na glória. É a sua salvação, é o descanso do Senhor. Quando o crente morre, as pessoas dizem: está descansando no Senhor, está na morada eterna, está recebendo seus galardões, foi para a glória com Deus. Isso é o nosso maior objetivo. E se o coração está distante do Senhor, ele perde essa oportunidade de entrar na terra do descanso. Vejam que triste. Um povo escravizado há mais de 400 anos tem uma vitória maravilhosa de Deus, o grande eu sou, no Egito. É levado com a promessa de chegar a uma terra que manda leite e mel, uma terra extremamente produtiva. O caminho
para chegar nessa terra era de 40 dias, era sair da escravidão, vencer o deserto de 40 dias e chegar na terra prometida, no descanso. Por causa de um mau coração, por causa de um coração contaminado, por causa de um coração influenciado. E aí você tem que dar mais ouvir a voz de Deus do que as vozes externas. A palavra do Senhor diz que quando Israel saiu do Egito, saiu um grupo que a Bíblia chama de populacho. Já ouviu falar de populacho? Tá? Quem era aquele grupo chamado de populacho que saiu do Egito com a nação de Deus? São aqueles que não eram judeus, mas eram simpatizantes. Estavam caminhando com os judeus porque eram simpatizantes. Só que aqueles simpatizantes eram um problema. Contaminavam, atrapalhavam, sugestionavam para o mal. Por isso a palavra diz: se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Melhor é ouvir a voz de Deus. Aí, por causa da murmuração, por causa de um coração distante, a promessa foi abolida. Gente, perdeu a chance. Aquela geração perdeu a chance. Por isso eles ficaram, em vez de 40 dias, 40 anos no deserto. Porque quem já estava próximo de morrer, ia morrer. Quem não estava próximo de morrer, ia morrer. Olha que coisa. A gente fala, Deus tem uma bênção na palavra que é a bênção da longevidade. Isso é bênção. Amém? Para os corações que estavam distantes dele, foi o contrário. Teve que acelerar o processo. Porque naquele período, os murmuradores, os que estavam com o coração distante, eles tinham que morrer. Que Deus falou: não entrarão no meu descanso. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Ainda existem os que se salvarão. Seja você um desses. Amém. Josué e Caleb foram exceção. Seja você uma exceção. Em um mundo em que o coração está totalmente destruído e que as pessoas estão tão distantes do Senhor, seja você uma exceção. Tenha o teu coração em Deus. Tenha um bom coração e Deus vai honrar a tua vida e vai te levar a lugares onde você nem imaginou que chegaria. A palavra do Senhor diz: nem olhos viram, nem penetrou em coração humano. Olha aí. Quando o coração espiritual está bem, o coração humano é transformado. Nem penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam. Quando o teu coração espiritual está em dia com Deus, Deus vai te honrar em todas as áreas da sua vida e você vai ter motivo de glorificar o Senhor e de dizer: louvado seja o meu Deus, aquele que é o Senhor na minha vida, aquele que é a direção a cada passo que eu dou, porque Ele tem me honrado, Ele tem me mostrado o seu poder e eu reconheço que a mão dele tem agido em meu favor. Amém. E assim você entra no descanso do Senhor. A sua Canaã espiritual, a sua salvação que Deus tem para a sua vida. Não se canse nessa caminhada. Vença a cada dia. Erga o seu olhar para o alto. Deus virá em socorro. Deus vai te levar em segurança. Deus vai te conduzir para a vitória.
Não podemos ter um coração mau e descrente. Versículo 12 diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Um dos versículos da Bíblia que eu acho que é um dos mais importantes é a recomendação que diz: não extinguais o Espírito Santo. Se faltar o Espírito Santo na vida do crente, ele está falido. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter uma voz que fala ao nosso coração. Tem que ter uma voz que alcance o coração que está perto dele. O nosso coração tem que estar em Deus. Não deixe que a sua vida se afaste do Senhor por motivo algum. Se falta fé, peça a Deus e Ele vai te dar. Se ela é pequena, Deus diz que você faz proezas com a fé pequena. Mas se você acha que precisa de mais, peça mais, Deus vai te dar. O coração desse crente, ele não apenas duvida, ele abandona Deus. Temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por mais que o afastar seja um mínimo, seja um milímetro, mas é de milímetro a milímetro que o diabo vai te afastando do Criador. Hoje você rejeita Deus de uma forma, afasta um pouquinho. Amanhã você rejeita, você afasta mais um pouquinho. Depois você falha novamente com Deus, se afasta mais um pouquinho. Se rejeita, se afasta mais um pouquinho. Batalha travada, você não se esforça em fé, se afasta mais um pouquinho. Aquela proximidade que era tão boa, que te abençoava tanto, um dia vai ser tão grande, talvez os olhos do Senhor não possam mais te encontrar. Parece que surge um mar de distância. Quando você vai na praia, você sabe que do outro lado daquele mar tem terra. Em algum lugar vai ter terra. Sim ou não? Mas você consegue enxergar? Por quê? Porque está distante. Mas ali também, na praia, você identifica uma ilha. Você consegue enxergar? Sim. Por quê? Porque está perto. Que os olhos de Deus sempre te encontrem. Que Ele possa te encontrar como um verdadeiro adorador, aquele que adora o Pai em espírito e verdade, com o coração quebrantado, derramado, lançado aos pés da cruz, onde Ele pode habitar, onde o Espírito Santo reine, onde a paz do Senhor seja notada, onde a alegria de Deus seja transbordante, onde as vitórias do Senhor seja cotidiana, seja diária na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí o versículo 13 diz assim para nós: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês, repito, nenhum de vocês, digo novamente, nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha aí quem endurece o coração. Olha aí quem afasta o coração de Deus ao pecado. É a vida pecadora. E olha que interessante a questão da eclésia, a questão da igreja. Estava ouvindo até um pastor falar recentemente sobre o livro de Eclesiastes. Eclesiastes
tem a ver com eclésia, que tem a ver com igreja, né? E é um dos livros mais difíceis de ser interpretado da Bíblia, o livro de Eclesiastes. Aí vocês dizem, tá vendo, pastor, por isso que às vezes a igreja é um negócio difícil. Mas é verdade. Porque aqui a batalha é travada o tempo todo. O pecado contra o Espírito, a carne contra o Espírito, mas a vitória vai ser do Espírito, em nome de Jesus, né? Mas veja a importância de estar na eclésia, a importância de estar na igreja. A palavra do Senhor diz assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Quer ter um coração bom? Esteja na igreja. Deus vai te trabalhar. Ah, pastor, como é que vai ser? Da forma que Ele quiser. Mas Deus vai fazer. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar liderança, Deus vai usar momentos, Deus vai usar programações, Deus vai usar palavra, Deus vai usar ministrações, Deus vai usar o que for. Mas o coração que entrar aqui ferido, doente, vai sair daqui sarado e sadio. Porque Deus está nesse lugar. Amém. Quando é isso, pastor? É hoje, é agora, é nesse momento, porque esse é o momento que você está dedicando a sua vida ao Senhor. Esse é o momento que o poder do pecado está deixando de ser poderoso na sua vida. Esse é o momento que a voz do Espírito está falando ao teu coração, e que essa voz do Espírito traga ao teu coração mudanças. Porque a mudança é necessária. E olha que coisa boa. Animem uns aos outros todos os dias. Glória a Deus. Ninguém está aqui para falar que coração duro, hein? Misericórdia. Nós estamos aqui para dizer: Deus hoje está fazendo uma linda obra no teu coração. Está sadio hoje. Tem bálsamo novo hoje para a tua vida. Aleluia. Teu coração está forte hoje. Está batendo bonito, o ritmo dele está legal hoje. A tua vida está no altar de Deus hoje, derramando no altar de Deus hoje. Teu coração está sendo trabalhado, edificado, fortalecido, exortado, animado em Deus, para que ele seja um bom coração. O coração se fortalece na comunhão com os santos, no encorajamento diário e na disciplina espiritual. Por isso que eu digo, crente, não perca culto. Ô pastor, mas não tem nada. Tem culto aqui na quarta, tem culto aqui no domingo, tem reunião de consagração na terça. Não perca, porque cada um que você perde, realmente você perde. Tem uma disciplina espiritual. É difícil? É. O brasileiro é um indisciplinado. É igual a leitura bíblica. Estamos em Salmos, livro de Salmos. Chegamos ao Salmo 15. É igual a leitura bíblica. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia assim. Só depende de você. Tem que ter disciplina. Tem data, tem capítulo para data. Não deu ontem. Leia hoje de ontem e de hoje. Dá o teu jeito. Você quer aprender mais de Deus? Faça a tua parte. Você quer um coração sadio? Faça com o Senhor o que você tem que fazer. Lembra da mulher que eu falei do testemunho dela? Na hora que o filho soube que ela convidou os homens para dormir na casa dela, e disse: mãe, mas se eles fizessem uma coisa com a senhora? Se eles me matassem, eles só iam me ajudar a chegar mais cedo no céu.
Misericórdia, mas é isso aí. A verdade é essa. E ela falava para o filho dela: meu filho, tem duas coisas importantíssimas na vida do crente que não pode faltar: é a oração e palavra de Deus. O que ela ofereceu àqueles homens foi oração e palavra de Deus. E, queridos, quando tem oração e palavra, não tem diabo nenhum que te vence. Não tem diabo nenhum. Uma das coisas que o diabo mais se irrita é com crente que ora. Crente que ora é um problema com o diabo. Você tem pelo menos 2 chances na semana de orar. Para quem vem na consagração, 3. Mas para quem não vem na consagração, tem 2 chances para orar. É quarta e domingo. Seria bom se fosse todos os dias, mas tem 2 chances. Com 2 chances, Deus já faz uma grande obra na família. Nossa orientação, sempre que você chegar na igreja, dobra os joelhos, ora. O diabo, ele tem tanta raiva do crente que ora, que ele nem usa o termo ora. Ele diz: aquele que põe o pé para trás. É assim que o diabo se refere a quem tem prática de oração. Não, esse aí não dá para lutar contra ele, não. Eu ouvi vários testemunhos. O diabo falando para os seus cavalos: não mexe com esse aí não, porque esse aí é daqueles que botam o pé para trás. Que dobra o joelho. Você dobra o joelho, para onde vai teu pé? Para trás. Entende isso? Aproveite as oportunidades de orar e ora. A gente fica muito feliz de todo primeiro domingo de manhã, no culto da ceia, a gente poder orar de joelhos aqui. Você entende? O mundo espiritual tem muito valor para você. Um bom coração, ele é animado. Ele é animado e anima. Ele abençoa e é abençoado. O coração bom é aquele que não endurece. Versículo 15, a gente vai encerrar já. Versículo 15. Como se diz: hoje, se ouvir a tua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. 16. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? 17. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? O bom coração, queridos, é aquele que não endurece. E a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Por quê? Porque o resultado é trágico. O coração endurecido traz como resultado para a vida dele as tragédias dessa vida. Infelizmente, muitas vidas hoje estão sendo ceifadas nesse mundo. Por quê? Coração endurecido. Recentemente eu até falei com vocês um vídeo que eu assisti de um homem que estava evangelizando na rua. Chegou um outro homem, o ofendeu, bateu na mão dele, jogou os folhetos, a Bíblia no chão, jogou o homem no chão e saiu andando enquanto o homem pegava os folhetos da Bíblia. Aquele que o agrediu deu uns 5 passos e caiu morto. O coração endurecido vai cair no deserto. Nosso prazer não está na morte, mas nosso prazer está no entender que Deus cuida daqueles que têm o coração nele. Diga assim: Deus cuida de mim. Teu coração não pode ser um coração endurecido e pedrado. Não.
Deus repete essa declaração no versículo aqui que nós lemos: hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. O coração que resiste à palavra perde a direção do Espírito. Pastor, para que tem a pregação da palavra? O teu coração ser alcançado por Deus. Pastor, mas eu já sou de Jesus. Você precisa dele todos os dias. Todos os dias ele precisa te alcançar. E quando o coração ele não dá ouvidos à voz do Espírito, ele se endurece. Quando ele resiste, ele não é abençoado. Então o coração que resiste à palavra, ele perde a direção do Espírito. Fica sem saber para onde vai e o que vai alcançar. Mas aquele que tem Jesus, ele tem o GPS do céu na vida dele. Ele tem uma voz, que não é a voz do Google, mas a voz do trono. Aleluia. Que diz: siga em frente, creia em mim. Siga em frente, creia em mim. Senhor, mas eu não consigo ver nada, está escuro lá na frente. Siga em frente, creia em mim. Deus, eu não consigo enxergar na estrada se tem buraco, se tem barreira. E o GPS no céu diz: siga em frente, creia em mim. Aquele que assim crê e segue o GPS do céu, ele vai alcançar a vitória. Mas o descrente, que quer traçar o seu próprio caminho, que quer fazer a sua rota, que quer criar os seus desvios, deixa de ser crente e vai ser um desviado. Olha isso. Como é a voz do GPS do céu? Siga em frente, creia em mim. Deus está te falando no tempo que se chama hoje. Siga em frente, creia em mim. Cabe a você ouvir e obedecer, ou ouvir e endurecer. Aleluia. Nós temos Jesus. Diga assim: eu tenho Jesus. Diga assim: Ele é meu ânimo. Ele é o meu descanso. Ele é o cumprimento da promessa. Ele é a minha salvação. Diga: eu confio nele. Diga: eu creio nele. Eu espero nele. Com ele eu vencerei. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Mesmo cansado, confie no Senhor, vá até Ele. Deus fez milagres maravilhosos no deserto. Deus continua fazendo milagres maravilhosos nos dias de hoje, no tempo que se chama hoje. Deus tem palavras de bênção e salvação para a tua vida. Ele não quer só que você melhore. Deus não quer dar só uma maquiada no seu coração. Deus quer que você seja transformado. Aleluia. Quer que você seja regenerado. Deus quer tirar esse coração endurecido e pedrado, quer te dar um novo coração. Palavras de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Já vai orar. Diz assim, se puder colocar para a gente, Ezequiel 36, 26. Glória a Deus. Viu? Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito, diga, novo.
tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Igreja, coração duro não é sinal de força, mas de morte espiritual iminente. A incredulidade fecha a porta do descanso eterno. O coração desse crente não apenas duvida, ele abandona o Deus vivo. A fé se fortalece quando o coração se aquece na comunhão diária. O coração que resiste à palavra perde a direção do Espírito Santo. Mas aquele que crê em Deus alcança nele o coração puro. Esse é um bom coração. Que seja esse o seu coração. Seja esse o coração de crente, de um adorador, de alguém que se rende aos pés da cruz, que deixe o Senhor reinar na sua vida. Vamos orar. Se porventura o seu coração está cansado, machucado, endurecido, Jesus pode renovar. Se porventura o seu coração está afastado, descrente, rebelde, Jesus pode perdoar. Se porventura o seu coração está fraco, desanimado, sem esperança, Jesus pode restaurar. Vença esse coração duro, não perca tempo. Ouça a voz do Espírito que hoje é te liberada nesse lugar. Creia e obedeça essa voz. Pai amado, nós bendizemos a Ti pela oportunidade que nós temos de aqui termos a ministração da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que essa palavra traga um transformar maravilhoso em nossos corações. De todos nós que aqui estamos precisando desse movimento do Espírito. Tira de nós, Deus, toda ranhura, todo desgaste do nosso coração. Dá-nos, meu Deus, um coração igual ao teu. Um coração, meu Deus, onde a fé seja encontrada. Um coração, meu Deus, onde possa se enxergar a presença do Espírito Santo. Coração, meu Deus, que se alegra em ouvir a voz do Senhor. Ajude, meu Deus, a igreja de Cristo na face da terra. Ajude, meu Deus, todos aqueles que parecem estar perto, mas estão longe. Ajude, meu Deus, aqueles que não têm o coração apto para perdoar, que não têm um coração apto para amar, que não têm um coração apto para renunciar às ofertas desse mundo. Ajude, Senhor, ajude. Dá um novo coração, faz esse transplante desse coração, mostra a esse coração a importância que há em te servir. Fidelidade, com entrega total a Ti. Nós oramos, meu Deus, pela sua igreja que está presente, por cada vida. Tu és conhecedor, meu Pai, das lutas que são enfrentadas. Tu és conhecedor, meu Pai, das particularidades de cada um. O Senhor bem sabe, onde tem que atuar. Senhor, visita esse coração agora. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, encontre esse coração agora. Trate esse coração agora. Transforma esse coração agora em um bom coração.
coração que te conhece, um coração que te ama, um coração que se rende a ti. Abençoe essa vida, abençoe, Senhor, a sua casa, abençoe a sua família, que haja frutos, que essa promessa seja alcançada, que essa vitória seja conquistada, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e pedimos, Espírito de Deus, continue fazendo a obra. Esse é o momento de abertura, esse é o momento da entrada. Mas, Senhor, eu sei que tem tantas coisas a serem feitas. Senhor, continua fazendo a obra em nossos corações, para a nossa bênção, para a nossa vitória e para a glória do teu nome, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Conduza, meu Deus, a tua igreja abençoada por ti, para uma semana abençoada, para uma semana de conquistas, e que muito em breve, Deus, possamos estar aqui com a tua permissão, para mais uma vez cultuarmos o teu nome. Nós te agradecemos por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Amém.